começar esse momento de espiritualidade fazendo uma pergunta para você que me acompanha. Entre agora, sobretudo em meu canal do YouTube, e comente lá. E eu pergunto a você, você já pensou em ser santo? Sim, santo como tantos os santos e santas que conhecemos e a qual admiramos? Ficou curioso, não é? Pois bem, vem comigo, eu vou mostrar a você o caminho que você, assim como eu, podemos percorrer para nos tornarmos santos. Em primeiro lugar, não esqueçamos, fomos criados à imagem do santo, isto é, à imagem de Deus. Sendo assim, o nosso modo de pensar, de ser, torna-se afinado com o modo de pensar e de agir de Deus. O contrário seria, digamos, antinatural, uma aberração. A natureza humana ela foi feita para receber a natureza divina. E a santidade do tempo presente é medida pela vivência das bem-aventuranças que Jesus coloca para nós. Quando nós falamos de santos, estamos aqui tendo como referencial o Santo Deus. E santa, aquela pessoa que amou, que fez o bem e que foi feliz segundo a vontade de Deus. Exatamente por isso é que soube perdoar, interessou-se pelos demais. Volto a dizer, as bem-aventuranças, ela tem um ideal, uma rotina que nós deveríamos traçar dia após dia para buscarmos a nossa própria santidade. Quando homenageamos, por exemplo, alguém ou intitulamos como um santo, queremos reconhecer que nesta pessoa a ação da graça divina que se concretizou na figura da imagem do Criador está nela. E nossa devoção vai muito além do que colocar, por exemplo, flores, acender velas. A nossa devoção diante de tantos santos que nós conhecemos é a devoção em imitar as suas virtudes, imitar os seus exemplos, esses testemunhos de seguimento de Jesus Cristo. Pouco importa a época em que este ou aquele santo tenha vivido, mas o que importa é que eles corresponderam ao chamado, enfrentando dificuldades, superaram os seus próprios limites, vivenciaram a fé, a esperança, o amor. Por isso, meu irmão e minha irmã, é que eu e você, feitos à imagem do Criador, devemos ser santos como Ele é santo. Nós não precisamos almejar realidades grandiosas, mas podemos buscar sim a santidade no cotidiano da nossa vida. Eis aí um grande exemplo. O Papa Francisco, ele se refere aos pais que criam seus filhos, nos homens e mulheres que trabalham para trazer o pão dentro de casa, para os doentes, idosos que continuam a sorrir. Esses são os santos ao pé da porta, pessoas que, nos afazeres diários, buscam realizá-los com amor. O segredo está em viver com alegria, com honestidade, com competência e amar também profundamente. Por isso, utilizar os momentos ordinários de uma forma extraordinária. Sim, são nas pequenas situações, no seu dia a dia, que você pode também se santificar. E o bom senso nos diz que a melhor maneira de aprender, por exemplo, a cozinhar, é com um grande cozinheiro. Quer saber trabalhar com madeira? Então tenha como professor um grande marceneiro. Quer ser santo? Aprenda com aqueles que, tendo ensinado a muitos o caminho, por exemplo, da justiça, vão resplandecer com as estrelas eternamente. Aqueles que desenvolveram a ciência dos santos têm, em primeiro lugar, o desejo de que nos santifiquemos e alcancemos a eterna glória da qual eles mesmos já são participantes. Para isso, eles nos iluminam, intercedem por nós junto a Deus
e deixaram na terra vários testemunhos muito práticos que devemos conhecer e seguir. Infelizmente, tendemos a olhar para os santos em seu último estado de santidade reconhecida e por isso a desanimamos. Assim, entre os milagres que realizaram, a conduta perfeita que tinham, o seguimento exato do Evangelho que praticavam e a nossa vida atual se abre, parece que para um imenso abismo. Os santos permanecem junto a Deus Pai, intercedendo por nós. Vale a pena conhecer mais de perto os relatos da vida, não de todos, mas de alguns que, por exemplo, você tem uma certa simpatia, uma devoção, e procurar, lendo a história deles, trilhar o mesmo caminho para esta perfeição espiritual. É tão consolador quando nós, por exemplo, encontramos São Francisco Xavier como padroeiro das missões. Antes de ele, Francisco, ser santo, queria levar uma vida de honra, prestígios humanos lá em Paris. E ele se incomodava profundamente toda vez que Inácio de Loyola, o santo, citava a palavra do Senhor, que assim está escrito: de que se aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a própria alma? Ele ficava tão incomodado, São Francisco Xavier, a ponto de reclamar da presença de Santo Inácio ao seu lado. E assim procurava evitá-lo sempre que possível. Um outro relato, Santa Teresinha, ela soube vencer a sua sensibilidade excessiva e o seu histórico de filha animada. Tornou-se uma seguidora e realizando a vontade de Deus em sua vida. E assim tantos outros santos que, diante dos seus esforços humanos, mas também com a presença de Deus em seus corações, souberam desenvolver a santidade. Portanto, todos podemos nos santificar. Vou mais profundo, todos devemos nos santificar. Esta é a nossa vocação natural. Não deixe que as tentações do mundo desviem a sua atenção do seu caminho natural para a santidade. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.